Olá, ouvinte, aqui é o Mika e nesse tutorial você vai fazer seu primeiro aplicativo Tkinter. Eu vou te mostrar do básico, como cria uma aplicação, as primeiras relações que você precisa entender da biblioteca e, é claro, para estrear a gente vai fazer um programa Olamon. Só uma observação, que se você chegou nesse tutorial e não manja nada de Python, eu vou te recomendar ir olhar os cursos do professor Guanabara primeiro. Tem link aqui na descrição e é tudo de graça. Eu mesmo comecei por lá e hoje eu já estou trabalhando com Python bem avançado. Mas, se você já está pronto para Python, manja de GUI, manja o que está fazendo, por favor, continue aí no vídeo. Deixa aquele like e vamos para o tutorial. Bom, vamos começar criando uma janela muito simples, o mais básico do Tkinter. Antes de tudo, é preciso importar a biblioteca como usual. O Tkinter usa o tk como apelido, então a gente vai fazer import tkinter stk. Vale lembrar que o Tkinter é uma biblioteca Python padrão, então ela já vai vir com o seu Python base. Mas se por acaso não acontecer, muito provavelmente porque você está usando Ubuntu, basta pesquisar aí no Google Tkinter Installation Ubuntu e rapidinho você encontra o comando. Ou se você estiver no Windows, Tkinter Installation Windows, mas provavelmente já vai estar com o seu Python. Então, fizemos o import, são duas linhas para fazer o básico do Tkinter. App recebe tk.tk e app.mainloop. Então aqui a gente instancia uma classe de tk e mainloop quer dizer, olha, depois de você ter visto toda a configuração do meu aplicativo, eu quero que você rode ele. É isso que o método mainloop faz em resumo. Rodando o código, a gente pode ver que criamos uma janela que já vem com os três botões de sistema: minimizar, maximizar e de fechar a janela. Além disso, a janela ainda está vazia, porque a gente não colocou nada dentro dela, e o título é TK por padrão. Tanto o título quanto o ícone podem ser modificados depois. Mas vamos começar olhando como podemos mudar o título da janela. Fazer isso é muito fácil, porque o Tkinter já disponibiliza o método title, ou título em inglês, por padrão. Então é só a gente adicionar uma terceira linha entre nossa instância da classe e o nosso loop principal, uma configuração, vai ser app.title, e entre o parênteses a gente coloca o título do nosso app. Muito fácil. Rodando o código, a gente já pode ver ali em cima que ele alterou de fato o título. Bom, só tem uma coisa incomodando aqui ainda, quer dizer, várias, mas uma delas é que nossa janela está sendo criada muito pequenininha e em posições meio aleatórias. Então vamos resolver isso. No Tkinter, a posição e tamanho inicial da tela são determinados pelo método geometry. A sintaxe dele é bem simples também. Então a gente vai só adicionar uma linha, app.geometry, e dentro do parênteses a gente vai colocar uma string que vai ser altura x largura, sem espaços, sem nada. Assim, podemos especificar a altura e a largura da nossa janela em pixels. Então, para você ter uma ideia do quanto usar de tamanho, lembra que 1920 por 980 pixels é o tamanho de uma tela Full HD. A maior parte das telas de computador hoje em dia, o mais comum. Então aqui a gente vai estar usando 1260 por 720 pixels. Então 1260 de largura por 720 de altura, para criar uma tela bem ok. Rodando nosso código e a gente já pode ver que o tamanho da nossa tela vazia mudou de fato. Beleza, mudar o tamanho já fez uma diferença, mas podemos deixar nosso app ainda mais profissional, fazendo com que ele inicialize sempre no centro da tela, independente do computador que rodar o código. Mas como? Bom, é uma parte que eu ainda não falei sobre o método geometry. A sintaxe inteira dele, na verdade, é altura x é largura x altura mais ou menos x mais ou menos y. E nesse caso, x é a distância da borda lateral, horizontal,
da nossa tela, do nosso aplicativo, até a borda lateral da tela do nosso computador. E Y vai ser essa borda na vertical, essa mesma distância na vertical. Então vamos olhar aqui, por exemplo, se a gente colocar app.geometry 1260 por 720 mais 50 mais 30. O que isso quer dizer? Quer dizer que nossa janela vai ter 1260 pixels de largura, 720 de altura, 50 pixels de distância da borda esquerda da nossa janela até a borda esquerda da tela do nosso computador e 30 pixels de distância da borda superior da janela do app para a borda superior da tela do computador. Então, rodando o código, vai ficar assim. Tá. Por outro lado, se a gente tivesse usado mais ao invés, aliás, se a gente tivesse usado menos ao invés do mais, a nossa geometria ia, na verdade, usar a borda direita e a inferior, ao invés da superior e da esquerda. Show de bola! Mas e para centralizar? Bom, para nossa alegria, o Tkinter já vem com dois métodos que nos dizem exatamente o tamanho da tela do computador que está rodando o programa. O winfo screen width e o winfo screen height. Ou seja, informação da tela altura, informação da tela largura. Bom, sabendo disso, a gente pode encontrar a distância certa das bordas do nosso app para as bordas da tela de qualquer computador que rode nosso código. Então, para isso, a gente vai começar separando as coisas aqui, né? Eu vou colocar aqui uns comentários, né? Então, definindo o tamanho do nosso app. E aí aqui, então, ao invés de colocar lá embaixo direto na string, a gente vai criar duas variáveis. Uma largura janela, que vai receber 1260, e uma altura janela, que vai receber 720. Aqui embaixo, obtendo o tamanho da tela do computador. Aqui a gente vai criar duas variáveis também. Uma para a largura da tela do nosso computador e outra para a altura da tela do nosso computador. Então, largura tela vai receber root.winfo screen width. E a altura underline tela vai receber root.winfo underline screen height. Aqui já vai ter a altura da tela e a largura da tela do computador, independente de qual esteja rodando o código. Então, aqui embaixo, por fim, a gente encontra a distância certa entre as bordas do app e as bordas da tela. Então, a distância horizontal vai receber a largura da tela dividido por 2 menos a largura do app dividido por 2. E a gente quer um inteiro disso, porque vai ficar, né, não tem como ter meio pixel, então, né. E a distância vertical, a mesma ideia, a altura da tela dividido por 2 menos a altura do app dividido por 2. Por fim, para centralizar o nosso app, a gente vai usar sim o app.geometry, mas aqui a gente vai usar uma string formatada, né? A gente vai colocar aqui a largura do app pela altura do app, a largura do app pela altura do app, mais distância horizontal, mais distância vertical. Aqui poderia ser tanto mais quanto menos, porque está para os dois lados a mesma distância, né?
Agora sim, quando a gente roda o código, olha lá que bonitão a nossa tela centralizadinha. Bom, tem outras configurações, várias outras configurações de tamanho também que o Tkinter disponibiliza e que a gente vai acabar vendo em outros tutoriais. Depois eu posso até fazer um específico só para os tamanhos, se vocês acharem que é bom, tipo, como controla o tamanho, como faz resize, botar, não sei o que. Aí, deixa aí no comentário se você quer que eu faça isso ou não, né? Ou não deixa também. Mas, por hora, vamos parar de colocar essa tela vazia e vamos preencher ela com alguma coisa. Ainda muito básico, mas alguma coisa. Bom, no Tkinter, botões e caixas de texto e tudo mais que seja um pedaço funcional do app é chamado de widget. Então, vamos nos aprofundar em cada widget em outros tutoriais. Mas por hora, a gente vai conhecer o label. Labels ou rótulos são exatamente isso, pequenos pedaços de texto no app, normalmente que dão rótulo para algum outro widget. Para criar widgets no Tkinter, vamos utilizar um pacote dentro do próprio Tkinter, que é o TTK. Então a gente já vai no nosso código colocar lá from Tkinter import TTK. E de fato, se você tentar, vai conseguir criar a maior parte dos widgets usando o TK, né? Então, por exemplo, aqui o label é tk.label ou ttk.label. O que acontece é que o TTK é uma versão bem mais atualizada desses widgets e permite que a gente faça mais customizações, deixe o widget mais bonitinho e mais parecendo um app que não foi criado em 1990. Então, por boa prática, a gente vai sempre utilizar o TTK, mesmo quando a gente não for fazer grandes modificações, beleza? Então vamos começar criando o nosso rótulo aqui. Rótulo recebe ttk.label. E aí o rótulo ele pode receber outras coisas, como foi várias configurações de estilo, cor de texto, fonte, etc. Mas aqui a gente está só preocupado em colocar o nosso texto e agora vem a hora. A gente coloca nele text, recebe Olá Mundo. Tá bom, olha só, a gente rodou e imprimiu nossa mesma tela, bonitona, no centro e tal, mas sem o Olá Mundo. O que pode ter acontecido? Bom, isso acontece porque faltou a gente dizer para o Tkinter onde é para ele pôr o Olá Mundo dentro do nosso app. Se a gente não fala explicitamente, o Tkinter simplesmente não coloca, e isso vale para todos os widgets, não só os rótulos, mas tudo que você cria dentro do seu app. Tá, legal, mas como que a gente pode fazer isso? Bom, tem dois jeitos diferentes. Um se chama pack, né, um método do widget é pack, e o outro é o método grid, também do widget. Né? Então, widget.pack ou widget.grid. Só que atualmente a documentação oficial do Tkinter sempre nos recomenda, nos indica utilizar o método grid porque ele é mais completo e mais fácil de trabalhar. Então, a gente vai trabalhar só com ele aqui hoje. Bom, muito simples, a gente só vai adicionar aqui embaixo rótulo.grid e o grid vai receber duas informações por hora como parâmetro, column e row. Aqui a gente vai colocar 0 e 0. Isso quer dizer que o nosso rótulo vai estar na primeira coluna e na primeira linha da janela do aplicativo. O que acontece é que o Tkinter usa colunas e linhas para formar uma grade ou um grid, e assim saber a posição de cada widget. Por isso que a gente passa aqui coluna e linha para ele, mesmo quando o aplicativo muda de tamanho. Bom, aí finalmente, se a gente roda o nosso código, agora sim a gente tem o Tkinter bonitinho, né? O nosso primeiro app aqui, Olá Mundo, perfeito, muito bom. Daqui, cara, para você aprender a fazer apps melhor, você vai precisar aprender outros widgets que, honestamente, cada widget você aprende conforme você vai usando. E principalmente quando você for fazer um app grande, uma coisa assim, cara, eu recomendo demais usar programação orientada a objeto. E existe uma metodologia mais específica do Tkinter que eu vou mostrar nos próximos tutoriais de como que é para fazer um programa Tkinter com programação orientada a objeto organizadinho, bonitinho, para você sempre conseguir modificar ele sem ter dor de cabeça, conseguir expandir seu app sem ter dor de cabeça também, e outros programadores conseguirem trabalhar em cima do seu app sem ter dor de cabeça. Beleza? E assim você acaba de aprender como faz um app Tkinter.
como definir o tamanho e posição inicial do app na tela, e eu agradeço grandemente por você ter assistido até aqui. É importante dizer que eu estou adaptando esses vídeos tutoriais de um site gringo chamado Python Tutorial, link na descrição. Então, se você manja de inglês, pode consultar o conteúdo por lá também. E se você não manja muito, dá para dar uns migué e ir se esforçando lá para consultar. Mas apesar de estar adaptando de um site, ainda é bastante trampo porque eu estou juntando diferentes partes para formar sequências mais interessantes para quem está aprendendo Tkinter pela primeira vez. E além de traduzir, gravar e fazer todo o roteiro. Então o seu like me motiva demais e se não deixou ainda, deixa. E se inscreve aí e ativa o sininho se você quiser saber quando tem tutorial novo no canal. É isso, valeu e até um outro dia.